Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à reunião de planejamento do CISLI, Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, instituído através de decreto em 29 de outubro de 2003, o Comitê Técnico de Implementação de Software Livre do Governo Federal é um dos comitês que compõem o Comitê Executivo do Governo Eletrônico. Após os planejamentos de 2004, 2009 e 2010, o quarto planejamento do CISLI objetiva avaliar o andamento atual do comitê e definir as próximas ações para este biênio. Nesta manhã, faremos a cerimônia de abertura e daremos início às atividades do planejamento com o debate Desafios da adoção do software livre por parte do governo e, em seguida, a divisão dos grupos de trabalho. Na parte da tarde, terão início os trabalhos em grupo. E amanhã daremos continuidade aos trabalhos e, na parte da tarde, faremos a consolidação das informações e teremos uma plenária para divulgação do planejamento e últimos pronunciamentos. Agradecemos desde já a participação das entidades públicas aqui presentes, ativistas dos movimentos de software livre, universidades e sociedade civil. Para a composição da mesa de abertura deste evento, convidamos o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Diogo Santana, o coordenador do CISLI e diretor-presidente do SERPRO, Marcos Mazzoni, e, representando a sociedade civil, o ativista do movimento Software Livre, Marcelo Branco. Convidamos ainda para compor a mesa o diretor da Escola Fazendária. Para início dos pronunciamentos da mesa, passamos a palavra ao diretor da Escola Fazendária, ESAF. Bom dia a todos. Eu vou cumprimentar a mesa na figura não só do Diogo, mas do Mazzoni. Quero estender a todos os colegas aqui da mesa, porque o Mazzoni é meu, digamos assim, meu colega também de conselho de administração do SERPRO, né? Eu descobri exultante outro dia que eu sou vice-presidente do conselho de administração do SERPRO, né? Porque a gente só fica vendo o presidente, né? Ou no caso a presidenta, né? Eu queria apenas recebê-los aqui, uma função, digamos assim, institucional nossa na escola, fazer sempre uma recepção, fazer as boas-vindas. Eu espero que vocês tenham um excepcional evento aqui. Vocês observaram que nós temos uma estrutura na escola, uma estrutura diferenciada e bastante interessante. A ESAF completa esse ano 40 anos de atividade, de prestação de serviço na formação e qualificação de servidores públicos, inicialmente do Ministério da Fazenda, mas hoje, como os senhores podem testemunhar isso, nós estamos abertos a todo o governo federal e nos sentimos muito orgulhosos em relação a isso. Nós temos uma preocupação extremamente relevante na atualidade, que vai muito além da questão do debate do tema fazendário, e em especial da questão tributária. Nós temos uma preocupação muito grande com a discussão hoje sobre qualidade do gasto público, e isso me remete a uma questão que eu gostaria muito de colocar aos senhores nessa abertura, e pedir inclusive um pouco de desculpas pela extensão, mas eu acho que tem uma das vantagens de ser diretor-geral da escola é que a gente encontra tanta gente interessante, com tantas temáticas desafiadoras que vêm usufruir desse espaço para poder debater, acumular conhecimento, difundir conhecimento, que a gente não pode perder certas oportunidades. E especialmente uma em que vocês que estão na área de tecnologia estão aqui, e isso tem me preocupado profundamente. É um grande desafio para nós, porque nós somos uma escola. Hoje, quase 50% das nossas atividades de difusão de conhecimento estão vinculadas ao ensino à distância.
E vocês lidam com um negócio que revolucionou o nosso negócio. Está acontecendo hoje, na verdade não é hoje, mas já de muito tempo, e eu acho que culmina nessa época, né, um movimento que é o da intensificação do uso dos meios eletrônicos e de informática no processo de difusão do conhecimento, de síntese e difusão do conhecimento. Então, eu queria muito instigar vocês, porque não é que eu não esteja vendo isso, mas é que eu acho, eu como um leigo que trabalho com a questão da educação, tenho me sentido um pouco órfão, um pouco perdido de apoio intelectual, de formulação intelectual do meio brasileiro, digamos assim, em pesquisas mais profundas e até numa aproximação conosco. Vou reformular a minha preocupação, no sentido de convidar vocês a se aproximarem da ESAF para nos ajudarem a compreender esse fenômeno, que é o uso da tecnologia da informação como instrumento revolucionador do processo de difusão do conhecimento, de síntese do conhecimento. Porque eu tenho acompanhado de uma forma um pouco assombrada iniciativas como o Coursera. Acho que vocês que estão na área de tecnologia já ouviram falar, que é uma iniciativa de 62 universidades do mundo todo, de ensino à distância, tendo Stanford, Universidade da Pensilvânia e uma série de outras instituições. Para vocês terem uma ideia, eu estou tão atordoado com esse negócio e tentando compreender esse negócio de uma forma mais forte. Eu estou fazendo um curso de microeconomia pela Universidade de Pensilvânia através do Coursera, para poder entender um pouco melhor essa dinâmica. Outra iniciativa que me impactou profundamente, e quinta-feira passada, se não me engano, teve um seminário que é o Transformar em São Paulo, veio um indiano chamado Anant, que é o diretor do edX, que é outra iniciativa desta feita entre Harvard e o MIT, que criou esse edX, e esses caras estão jogando cada um 30 milhões de dólares em cima dessa nova plataforma. Os caras já estão falando em reconhecer créditos dos alunos que fizerem essas disciplinas dentro do seu currículo regular. Já estão falando que nos próximos 5 anos nós vamos ter uma transformação da universidade enquanto nós a conhecemos. E eu não sei se a velocidade das nossas universidades, das nossas instituições de pesquisa, está acompanhando esse movimento. E também não sei se a gente acha que de repente deve acompanhar ou não deve acompanhar. Não, isso é uma moda. Então, essas questões são questões que me preocupam profundamente. Porque eu não quero ser fatalista, não, mas essa coisa de tecnologia me deixa apavorado, porque a gente consegue virar obsoleto numa fração tão rápida, né, que eu acho que é uma coisa muito perigosa para uma nação como a nossa, que mal conseguiu conquistar um certo destaque no plano internacional, e eu acho que a educação e a formação são elementos que são absolutamente centrais e fundamentais no processo de se manter, de chegar e de se manter no plano do destaque internacional, no plano de conseguir continuar construindo uma nação justa, soberana e desenvolvida. Então, me perdoem expressar o meu assombro, a minha inquietude aqui, no momento em que eu deveria estar apenas dizendo para vocês, sejam bem-vindos, fiquem contentes, nós estamos aqui muito felizes em receber os senhores, todas essas coisas. Mas eu, como diretor-geral da escola, estou precisando de ajuda. E já quero fazer esse pedido de ajuda para quem pode me ajudar. Tá? Eu estou com a escola aqui de portas abertas para todas as influências que os senhores puderem trazer, todas as informações que os senhores puderem fazer, todas as questões que os senhores puderem formular. Porque isso aqui é um espaço de discussão, debate, síntese e difusão de conhecimento. Se não for aqui, eu não sei onde é que vai ser.
né? Então, sejam todos muitíssimo bem-vindos à ESAF. Lugar de gente meio perdida como eu, mas lugar onde a gente se encontra no diálogo e na construção do conhecimento. Sejam bem-vindos e tenham um excelente evento aqui na escola. Muito obrigado. Agradecemos a participação do diretor-geral da ESAF, senhor Alexandre Mota, e passamos a palavra para o senhor Marcelo Branco. Alô. Não, eu queria primeiro agradecer ao Amazônia pelo convite, ao governo, por nós estarmos aqui. Eu acho que, até tinha comentado na entrada, né, fazia tempo que a gente não se via tantas pessoas importantes do movimento software livre do Brasil juntos, né, e aqui eu gostaria de aproveitar e fazer uma referência ao primeiro coordenador do Comitê de Implementação de Software Livre do Governo Federal, o professor Sérgio Amadeu, grande ativista do software livre. E eu acho que, cumprimentando a ele, cumprimento todos os históricos aí desse movimento, né, que pela primeira vez encontrou espaço na esfera de um governo nacional em todo o planeta, né. Foi um ato ousado no início do governo do Lula. E o Lula, lá em Porto Alegre, no 9º Fórum Internacional do Software Livre, em 2009, quando ele esteve, ele relembrou o momento inicial da disputa do que era o software livre ou o software proprietário, que foi no encontro que o Sérgio Amadeu estava presente, lá no Palácio da Alvorada, né, em que naquele momento tudo foi difícil tomar uma decisão em um tema tão complexo e desconhecido até aquele momento das instituições aí de esquerda e tal. E foi muito importante, né? Eu acho que de lá para cá muito se avançou, né? O governo conseguiu ser uma referência concreta de implementação, de uso, e principalmente na difusão das questões do software livre, né? E eu acho que quando a gente retoma tudo isso, né, e lembrando, né, que essa comunidade de software livre foi a primeira comunidade social em rede da internet, ela está na origem, né, da internet, né? E quando a gente vê todas essas transformações que estão acontecendo na comunicação, né, na indústria da cultura, né, as novas formas de relacionamento que surgiram a partir da internet, a gente tem que lembrar essa comunidade original, que foi a primeira grande rede social da internet, que é a comunidade software livre. Na época não tinha as ferramentas fáceis de relacionamento como hoje as plataformas, né, de mídia como Facebook, Orkut, Twitter, né, mas já existia uma grande rede social de centenas de milhares de pessoas colaborando no dia a dia e ali já se observava, né, algumas características e alguns atributos do que veio ser essa tal revolução 2.0, revolução digital, né? Então é tudo isso que hoje a própria Secretaria-Geral faz através do trabalho do Pontual, do Ricardo Popp, né? Que é o trabalho com as mídias sociais para a abertura do Estado e a democratização do Estado, está na origem lá, né, dessa comunidade de software livre. Então acho que retomar esse trabalho do comitê é muito importante. Principalmente, eu vou ser bem sincero, né, num período em que, das comunidades, na sua maioria, hoje nós estamos vivendo um momento de expectativa, né, e até impasse, né, do que é a política do governo em relação ao software livre. Então, acho que está na hora de reafirmar essa política, né, fortalecendo, né, principalmente aqueles canais ainda de ativistas, de técnicos, de engenheiros, de programadores, que têm dado a sua vida diária como funcionário público para a construção da política de software livre nos ministérios, sendo com todas as dificuldades que a gente conhece, né. Então, eu acho que é o momento de reafirmar, né, a política de software livre do governo, no meu ponto de vista, que a gente sabe que ela existe, mas houve uma descontinuidade com a mudança do governo do Lula para o governo da Dilma, né? Perdemos muitos interlocutores que tínhamos em vários ministérios, então hoje a gente não sabe com quem falar sobre software livre quando tem uma crise na Caixa Econômica Federal, por exemplo, que foi a maior crise
e um baque, né, com a compra de 150 milhões de reais de licenças da Microsoft, né, uma coisa que não acontecia há 8 anos, ou há mais de 8 anos no governo federal, né, uma crise como foi a compra de licenças Microsoft pela Cobra Tecnologia também do governo federal, né, e nós não como comunidade, a gente não tinha com quem interagir para tentar explicar o que estava acontecendo e tal, né. Então, além do Mazone, trava essa luta incansável, né? O que eu acho que a gente podia também sair daqui, né? Nós não podemos deixar o Mazone sozinho nessa luta dentro do governo federal. Então, acho que a presença do Diogo, da Secretaria-Geral, e de vários outros ministérios e secretarias do governo aqui, né, para fortalecer essa luta, esse trabalho que o Mazone vem fazendo, incansável, desde lá do Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná e agora no governo federal, na defesa do software livre, né. E sabemos que se ele continuar, como a gente percebe de fora, né, dentro do governo, acho que um pouco só, como autoridade, digamos assim, né, nesse trabalho, a gente não vai ter os frutos que a gente espera ter pela frente. É uma luta dura, a luta do software livre, não é uma luta fácil, em função de vários processos históricos de aprisionamento tecnológico que o governo se meteu, mas principalmente não é uma luta fácil em função dos diversos interesses econômicos, né, e políticos que existe em relação ao software proprietário que faz, enfim, né, tenta influenciar muito aí nas coisas. Então é isso, eu acho que eu venho aqui também para fazer uma cobrança, de certa forma, fraterna, né, que o conjunto do governo volte a ter uma política clara na defesa do software livre, né, e que essa referência que somos e que construímos em 8 anos do governo Lula passe a também ser uma marca do governo da presidenta Dilma. Tá? Obrigado. Passamos ao pronunciamento do coordenador do CISLE, diretor-presidente do SERPRO, Marcos Mazoni. Bom, bom dia a todas e a todos. É uma satisfação, um privilégio a gente poder estar aqui conversando. Quero cumprimentar o Diogo, o Alexandre, o Marcelo, pela nossa ideia aqui de iniciarmos os trabalhos fazendo um pequeno papo para que a gente possa realmente ir sintonizando um pouco os nossos pensamentos. Eu acho que o Alexandre já nos coloca um desafio importante. Nós tínhamos há um tempo atrás todo um trabalho sendo desenvolvido no sentido de criarmos uma universidade do software livre aqui na ESAF. Essa era das propostas do primeiro Consege que foi feito aqui. O Consege volta esse ano à ESAF, né, será em agosto. Eu acho que seria um bom momento da gente trabalhar no sentido dessa construção. Uma universidade corporativa do governo, né, uma universidade ligada aqui à ESAF, onde a gente pudesse, a partir da lógica do software livre, trabalhar também todos esses temas do uso da tecnologia nas mais diferentes formas de comunicação e ação que nós temos hoje na sociedade mundial e especialmente brasileira. Eu acho que é um bom desafio também para a gente iniciar. Eu quero agradecer aqui a presença de vários companheiros nossos nessa luta permanente e nessa convicção, né? Lutamos porque temos a convicção de que esse é o melhor caminho e não porque temos uma mera vontade de lutar, né? Na minha terra a gente costuma dizer que peleava sem soldo no final do mês, ou seja, sem salário, porque pelear era lindo. Mas não é o caso, né? Porque no caso é porque a gente acredita que é o melhor caminho, que é a melhor opção, né? E que, evidentemente, que não vamos resolver todos os problemas da humanidade com o software livre, mas que esse é um excelente caminho a ser trilhado e deve ser sempre o nosso primeiro foco de visão toda vez que vamos pensar uma solução tecnológica, né? Hoje nós temos inúmeras soluções tecnológicas no governo federal, que sustentam o governo federal, que estão em software livre, né? E por que não a gente trabalhar
inclusive nessa divulgação, nessa informação, e mais importante do que tudo isso, articular as nossas inteligências, que estão extremamente distribuídas nas nossas áreas de governo, né? São muitos órgãos de governo com muita inteligência, e vocês representam essas inteligências aqui. Por que não articulá-las para que a gente possa chegar mais rapidamente às soluções, né? E evidentemente que dentro dessa lógica de compartilhamento do conhecimento, que só se encontra no software livre, né? O compartilhamento efetivo do conhecimento só é possível se nós lidarmos com a ideia do não à patente, né, do não a pagamento de royalties e, portanto, a possibilidade generosa da troca da informação. E por isso eu quero agradecer a presença de todos vocês e vou dar também um destaque aqui especial, né, ao Sérgio Amadeu, que também, viu, Marcelo, nós temos culpa nisso, porque quando o Sérgio Amadeu estava na Prefeitura de São Paulo, nós estávamos no governo do Rio Grande do Sul, eu fui lá fazer uma palestra sobre software livre, né, na Prefeitura de São Paulo. Então, nós temos uma história toda compartilhada em conjunto aí nisso, né, quando nós começamos lá no Rio Grande do Sul e, na época, fomos chamados de um bando de loucos, né, e Mário Tesa, também, que era o nosso, quando não tinha visto o Mário chegar ali, né, que era também da nossa equipe, né, que, na verdade, o Mário, acho que naquele primeiro momento ainda estava no SERPRO, né, Mário? Mas que já integrava esse nosso grupo que trabalhava nesse sentido. Então, realmente, tem um aspecto legal do reencontro, mas, mais do que isso, eu quero provocar, né, que a gente possa sair daqui com propostas efetivas, porque eu acho que é importante, Marcelo, a gente ser cobrado, mas também a gente tem que ter um plano de ação, porque senão a gente fica muito na disputa pontual, né? E às vezes na disputa pontual a gente tem algumas derrotas que ficam mais marcantes que as nossas vitórias. Então a gente tem que ter um plano de ação e poder consolidar alguns feitos que de uma maneira ou de outra até vem se fazendo, mas eu concordo que a gente tem dado muito pouca visibilidade a isso que está se fazendo. O Diogo sabe aqui, por exemplo, as assinaturas da presidenta em qualquer documento legal hoje é feito todo baseado em software livre, né? E a gente tem pouca divulgação, inclusive, desses elementos. Os portais do governo federal, né, estão lá no Zopiplone. Nós temos uma série de realizações que estão sendo feitas no mundo do software livre, a gente não tem conseguido dar visibilidade, talvez, e eu acredito nisso, e por isso que a ideia desse encontro é que a gente saia com um plano de ação, inclusive com um plano também de divulgação, das ações que estão sendo feitas e, evidentemente, que com isso favorecer até mesmo a pressão da sociedade civil, porque um governo ele se conduz da forma melhor quando ele é pressionado pela sociedade, né? A sociedade precisa ser ouvida e, quem sabe, a gente possa construir também novos elementos de comunicação entre o Estado brasileiro e a sociedade através das nossas ações em conjunto, da nossa possibilidade de trabalho coletivo. Nós ontem conversávamos, inclusive, no Ministério da Previdência, sobre os novos ambientes para tablets e para mobiles que a gente possa estar se utilizando de comunicação instantânea com a sociedade, que a gente possa criar aí um governo mais interativo, né? E nós apresentávamos, inclusive, uma solução que fizemos para a Receita Federal, toda ela baseada em software livre, e que pode, então, com isso, agregar muitos serviços de muitas áreas, né? Porque não há pagamento de royalties, podemos trabalhar com uma expansão grande dessa comunicação. Então, a nossa provocação maior é que a gente possa sair daqui com um plano de ação. Temos o CONSEG em final de agosto, né, Ana? 13, 14, então não é final, é na metade de agosto, né? 13, 14 e 15 aqui, e a gente espera que esse CONSEG ele resgate a ideia original do nosso CONSEG, que é ser um grande palco de demonstrações das realizações de governo eletrônico baseadas exclusivamente em software livre. Então, o CONSEG ele é um CONSEG da comunidade CISLI, né, do governo federal e, evidentemente, da comunidade brasileira, focado exclusivamente em software livre. Então, tenho certeza que teremos um bom trabalho, quero
mais uma vez agradecer a todos a presença de vocês, ao Diogo, o Marcelo, a generosidade aqui do Alexandre sempre, e já aceitando uma das provocações que nos foi feita. Bom trabalho a todos. Obrigado. Ouviremos agora o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Diogo Santana. Bom dia a todos, a todas, meus colegas de mesa, Marcelo, Mazzoni, Alexandre. Agradecer especialmente a ESAF, que tem sido pródiga em receber eventos como esse, eventos importantes. Eu vim aqui outro dia no evento do governo sobre a parceria do governo aberto, que também contou com a participação da sociedade civil e boa parte do que a gente está discutindo aqui tem um efeito direto também em outras parcerias que a Secretaria-Geral e o governo como um todo fazem, e a ESAF tem sido uma parceira importante. De fato, seguindo a linha dos meus companheiros que me antecederam, eu queria também dizer que é um dia bastante feliz aqui para a Secretaria-Geral poder estar nessa reunião. De fato, o Marcelo, o Mazzoni se referiram ao Sérgio. Na verdade, eu acompanho essa discussão do software livre há algum tempo e, obviamente, como sou paulistano, o Sérgio sempre também foi uma referência importante, não só prática, mas como teórica também. Eu lembro do lançamento do livro dele na Livraria da Vila, onde a comunidade do software livre paulistano uma vez se reuniu, e eu, até por conta do interesse que a gente tinha na época de uma política que estava sendo implantada, que era a política dos telecentros de São Paulo, fui, e desde então acho essa pauta do software livre uma das pautas mais estratégicas que o Brasil tem que levar. Dizendo isso, eu queria fazer uma fala bem prática e bem objetiva, porque eu acho que é isso que ajuda a comunidade do software livre na sociedade, dentro do governo, a continuar trilhando um caminho de vitórias e derrotas, como você disse, Mazzoni, mas de muitas vitórias nos últimos 10 anos. Né? Se a gente pegar do ponto de vista de uma ação organizada de governo, é uma política pública, vamos dizer assim, uma política pública recente, e que eu acho que, de alguma maneira, ela foi extremamente bem sucedida, porque ela conseguiu cravar elementos importantes na cultura de governo e principalmente criar uma inteligência favorável a isso em alguns órgãos de TI, uma coisa que às vezes nunca existe um governo, né? Sempre existem muitos governos, às vezes muitos governos diferentes, com posições diferentes, mas no caso do software livre acho que a gente tem um apoio, e principalmente um apoio ainda que com todas as dificuldades, muito direto das nossas autoridades principais, e acho que isso ajuda a gente criar uma massa crítica mais efetiva. Do ponto de vista da Secretaria-Geral, acho que a gente tem duas grandes tarefas em relação à atividade do Comitê de Implantação do Software Livre. Uma que diz respeito à questão dos sistemas de informação e do próprio uso da informática dos funcionários dos órgãos da presidência que estão sob a nossa responsabilidade. Nesse sentido, o Mazzoni já citou um exemplo aqui, que é o exemplo do SIDOF, que é um sistema organizado em software livre. A gente tem alguns outros sistemas, o próprio sistema da presidenta tem sido, de informações da presidenta, que é uma inovação, tem sido construído nessa mesma direção, e eu todo desse cargo, sou secretário executivo há 3 meses, estava falando para o Mazzoni, assim, boa parte do que se desenvolve em TI na presidência tem essa orientação, tanto do ministro Gilberto, a nossa, do Valdomiro, que é o secretário de administração, de fazer o desenvolvimento em software livre. Na verdade, a gente vindo para cá, me preparando para participar do evento, eu até me surpreendi com a quantidade de iniciativas que a gente tem na nossa diretoria de telecom e de tecnologia, de iniciativas ligadas a software livre. Então, eu acho que, não sei qual é a avaliação da sociedade sobre isso, depois a gente pode até, estou totalmente aberto a fazer um debate, ver como os órgãos da presidência estão avaliados por essa comunidade, mas acho que tem uma série de iniciativas importantes que acho que a gente tem que continuar levando a cabo. E um segundo ponto, que talvez para nós, né, e esse evento, até para a presença firme do Ricardo e do próprio Pedro Pontual, que são batalhadores nesse sentido, é de construir a participação social no governo federal, né, de ampliar a participação social no governo federal por meio de plataformas digitais de participação, em que as comunidades
comunidades digitais possam participar efetivamente e isso seja feito por meio de plataformas livres. E nesse aspecto, eu acho que esses últimos 2 anos foram anos bastante importantes em termos de preparação. A gente tem uma série de iniciativas que estão indo para a rua aos poucos esse ano, de maneira que eu acho que 2013 deve ser um ano muito especial nesse tema para a gente. Está no nosso planejamento estratégico, realizaremos muita coisa nesse sentido. Então, eu acho que a gente vai ter boas surpresas, viu, Marcelo, para animar um pouco, talvez, esse ambiente que, concordando contigo, talvez esteja um pouco desorganizado, mas de longe ele não está esquecido. Isso é uma coisa que a gente pode afirmar com clareza. E para finalizar minha fala aqui, já queria, seguindo o encaminhamento do Mazzoni, né, tratando de questões bastante objetivas, já queria colocar as fileiras da Secretaria-Geral, Mazzoni e Alexandre, ao lado dos companheiros que forem desenvolver a ideia da criação da Universidade do Software Livre ou alguma coisa parecida com isso. Eu acho que hoje, talvez, a avaliação que eu tenho como gestor público federal há algum tempo, né, participando das nossas administrações, acho que a maior dificuldade de implantação é mesmo a mudança de cultura. E acho que esse é um caminho que muitos de vocês que estão aqui nesse evento trilham dia a dia, enfrentam no seu dia a dia. E a criação de uma universidade, de um espaço de conhecimento é muito importante para difundir boas ideias, boas práticas, boas experiências. De maneira que eu acho que a Secretaria-Geral pode ser uma parceira bastante importante nisso, e já querendo colocar a gente totalmente à disposição. Então me procurem, marca uma reunião, não sei como eu participo, enfim, de alguma maneira eu queria já estar junto. E também dizer que a nossa equipe, e não só a equipe, né, que está mais ligada à área de participação, que na verdade é uma equipe convertida à causa, vamos dizer assim, né, mas também toda a nossa equipe de tecnologia, é importante que a nossa equipe participe dos eventos, esteja presente. Acho que isso também vem a somar. De maneira que acho que esse conjunto de ações, se a gente conseguir levar à frente, talvez seja uma contribuição importante para o todo do governo da gente realizar e concretizar as boas esperanças que foram fomentadas lá em 2003 com a criação do Comitê de Implantação do Software Livre. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês e obviamente depois o Pop e o Pedro vão detalhar todo esse nosso plano aqui nesse encontro, que eu espero que seja o melhor possível. Obrigado, gente. Assim encerramos esta cerimônia de abertura, agradecemos a participação dos componentes da mesa e em 5 minutos daremos início ao debate Desafios da adoção de software livre por parte do governo. Por favor, não se ausentem, vamos apenas adequar a mesa.